Deus te viu quando ninguém mais acreditava em você. Há momentos em que o silêncio parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Você já sentiu isso? A sensação de estar presente, mas invisível, de dar o melhor de si e ainda assim parecer insuficiente. As pessoas passam, te olham, mas não te enxergam. Julgam o que veem, mas não compreendem o que você carrega por dentro. E aos poucos, você começa a acreditar que talvez o mundo tenha razão, que talvez o seu valor tenha se perdido no caminho. Mas não. Existe um olhar que nunca se desviou de você. Um olhar que te acompanha desde o princípio, quando ninguém ainda sabia o seu nome. Deus te viu. Te viu quando o desânimo tomou conta, quando a esperança se escondeu por trás das lágrimas. Te viu tentando mesmo cansado, crendo mesmo ferido, e mesmo quando você achou que estava sozinho, Ele continuava ali, silencioso, mas presente. Porque o amor de Deus não precisa ser anunciado em voz alta para ser real. Ele age em silêncio, mas seu toque é eterno. Há uma dor que poucos compreendem, a de não ser visto. Não é apenas solidão, é a sensação de desaparecer diante dos olhos dos outros. Você fala, mas ninguém escuta. Você luta, mas ninguém nota. E aos poucos, o coração começa a duvidar até do próprio valor. Existem momentos em que até quem prometeu ficar some. As vozes que antes te cercavam se calam. E quando o silêncio chega, ele pesa. Pesa na alma, como se o céu tivesse esquecido teu nome. Mas é nesse exato momento, quando tudo parece vazio, que Deus começa a agir de um jeito que ninguém entende. Ele permite o afastamento das pessoas para que você aprenda a reconhecer a presença dele. O invisível que te dói é o mesmo espaço onde ele trabalha. É na falta de reconhecimento humano que você descobre o olhar divino. E esse olhar não julga, não exige, não compara, apenas acolhe. A solidão que machuca também é o lugar onde Deus sussurra: eu nunca deixei de te ver. Enquanto o mundo te esquecia, Deus te observava em silêncio, não como quem vigia, mas como quem cuida. Cada lágrima que você derramou foi registrada no coração dele. Cada tentativa frustrada, cada pedido não respondido, cada noite em que você só conseguiu dizer "me ajuda", ele viu. E viu mais do que as tuas quedas. Viu o esforço em se levantar. Viu a coragem em continuar mesmo sem forças. Viu a fé que resistiu ao tempo, mesmo quando a esperança parecia frágil demais para sustentar. O olhar de Deus não é passageiro, é permanente. Ele não te observa de longe. Ele caminha contigo. Quando todos se afastaram, ele ficou. Quando ninguém mais acreditou, ele acreditou. Porque Deus não te mede pelos resultados que o mundo exige, mas pela entrega silenciosa que só ele reconhece. Nada escapa do olhar que criou o universo e ainda assim se detém sobre ti. Você nunca passou despercebido. Nem por um segundo, Deus tirou os olhos de você. O mundo mede valor por aplausos, números e conquistas. Mas Deus mede por intenções, por coragem e fidelidade nos dias em que ninguém está olhando. Enquanto o mundo enxerga a aparência, Deus vê essência. Quando o mundo te ignorou, ele te escolheu. Quando te chamaram de fracasso, ele te chamou de filho. Deus enxerga o que está escondido, a bondade que ninguém percebeu, a generosidade que ninguém agradeceu, a fé que resistiu mesmo sem reconhecimento. Há um brilho em você que o mundo não entende, porque ele não vem da terra, vem do céu. E é por isso que tantos não conseguem ver, porque o que é divino só pode ser revelado espiritualmente. O que Deus colocou em ti
não depende da aprovação de ninguém. Ele não precisa que te aplaudam para te usar. Aqueles que te julgaram pela aparência não sabiam que o tesouro estava escondido dentro da tua dor. E é justamente essa dor que Deus vai transformar em luz, para mostrar ao mundo o valor que só o olhar dele reconheceu. O silêncio de Deus não é ausência, é cuidado. Há momentos em que ele não fala porque está moldando o que palavras não conseguiriam explicar. Enquanto você espera uma resposta, ele está construindo um caminho. Enquanto você pede um sinal, ele está fortalecendo sua fé. Deus trabalha nos bastidores da alma, longe dos olhos, mas perto do coração. E é nesse silêncio que ele te ensina a escutar o que realmente importa. O mundo grita, mas Deus sussurra. E quem aprende a ouvir o silêncio divino, descobre que a demora não é negativa, é estratégica. O que parece estagnação, na verdade, é preparação. Deus está alinhando o invisível antes de manifestar o visível. Enquanto você achava que nada estava acontecendo, ele estava reconstruindo você por dentro. Cada espera tem um propósito, e cada silêncio de Deus carrega um som futuro de resposta. O que é semente hoje será testemunho amanhã. É no silêncio que ele transforma o coração e prepara o milagre que está por vir. O que ninguém viu foi o quanto você cresceu nesse deserto. Enquanto o mundo achava que nada mudava, Deus te lapidava por dentro. Cada dor te ensinou algo. Cada queda te tornou mais firme. Cada espera te ensinou a confiar mais do que sentir. As marcas que ficaram não são sinais de derrota, são provas de resistência. Elas contam uma história que só Deus e você conhecem. A história de quem aprendeu a se apoiar no invisível quando tudo o mais desabou. É ali, na vulnerabilidade, que nasce a verdadeira força. A dependência de Deus não é fraqueza, é sabedoria espiritual. Porque quem aprende a depender dele descobre uma liberdade que o mundo não entende. O invisível é o campo de treinamento da fé. E foi nesse lugar oculto, sem aplausos e sem plateia, que Deus formou em você algo que ninguém poderá roubar: maturidade espiritual. Agora você carrega dentro de si não apenas fé, mas convicção, a certeza silenciosa de que Deus te viu, te curou e te preparou. Foi justamente quando tudo parecia terminar que Deus começou algo novo. Quando todos se afastaram, ele se aproximou. Quando ninguém acreditava mais, ele decidiu agir. A graça não chega no ruído. Ela se manifesta na quietude. E, de repente, o que era desespero vira esperança. O que era queda vira testemunho. O que era ferida vira força. Deus não precisa fazer barulho para transformar uma vida. Ele faz com suavidade, com precisão, com amor. É no exato instante em que você pensa, acabou, que o céu sussurra, agora é o começo. Ele te levanta sem alarde, te exalta sem palco e te conduz a um lugar onde ninguém mais pode te derrubar. Porque o que vem da graça não depende de sorte, depende de propósito. A ação de Deus é discreta, mas irresistível. Nada consegue resistir àquilo que é movido pela graça. Ela entra sem ser vista, age sem ser percebida, e quando você percebe, tudo já mudou. A ferida que o mundo te deixou foi o lugar onde Deus derramou cura. Nada doeu em vão. Nenhum sofrimento passou despercebido pelo céu. Deus usou a dor para te ensinar o que a calmaria nunca ensinaria. Foi através das lágrimas que você aprendeu a discernir o essencial. A dor te fez enxergar quem realmente está contigo, quem permanece quando tudo desaba, e quem só estava por conveniência. Mas, acima de tudo,
te fez ver o quanto Deus é fiel, mesmo quando a vida não é justa. A cruz que você carregou não foi castigo, foi instrumento de transformação. Cada peso, cada renúncia, cada silêncio forjou em você uma fé mais pura, mais consciente, mais verdadeira. Deus não desperdiça dor. Ele transforma o que fere em sabedoria, e o que parecia o fim era apenas o início de uma versão sua que o sofrimento lapidou. Agora, as cicatrizes não são lembranças de dor, mas marcas de vitória. Você não é o mesmo, e isso é o sinal de que a graça cumpriu o seu propósito. Chegou o momento em que o invisível se torna visível. Aquilo que Deus fez em silêncio agora começa a aparecer diante dos olhos de todos. O que era desprezo se transforma em testemunho. A mesma vida que parecia esquecida se torna sinal da fidelidade de Deus. Ele não te escondeu para te punir, te escondeu para te proteger, para amadurecer tua fé e revelar o teu valor na hora certa. Agora, o que era semente floresce. E quem duvidou vai perceber que você só estava sendo preparado. O tempo do silêncio termina e o tempo da revelação começa. Deus não apenas viu o teu esforço, Ele está prestes a mostrar o que viu. Não por vaidade, mas para que o seu nome seja glorificado através da tua história. Tudo o que foi oculto serviu a um propósito: provar que o olhar de Deus sobre ti sempre teve destino certo. E o mundo, que não te viu quando você lutava, verá agora o que Deus construiu, enquanto ninguém acreditava em você. Você nunca esteve esquecido. Mesmo nos dias em que o coração pesava e as forças faltavam, o céu sabia teu nome. Deus acompanhou cada passo, cada lágrima, cada oração dita em silêncio. E hoje Ele te lembra. Nada foi perdido, tudo foi conduzido. O tempo de ser visto chegou, não porque o mundo finalmente te notou, mas porque o plano de Deus amadureceu dentro de você. Agora você entende que ser invisível foi a forma de Deus te preservar. Ele não te poupou da dor, mas te protegeu do desvio. E hoje, diante do que parecia impossível, Ele te ergue com as próprias mãos e te diz: eu te vi quando ninguém mais acreditava e continuei acreditando mesmo quando você duvidou. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. Sinta a presença que nunca te abandonou. Agradeça não pelo que acabou, mas pelo que começou dentro de você. Porque o amor de Deus não te observou de longe, te acompanhou de perto e te escolheu desde sempre.